E aí, turminha do quinto ano, chega pra cá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui na TV Araxá Educa. Aula feita pra você com muito carinho, pra te ajudar a ser melhor, a evoluir, pra te ajudar a conseguir conquistar muitas habilidades. E nós vamos aqui, eu, professor GG, que tô aqui pra aprender português com você, continuar um trabalho com um texto que nós já começamos. Mas na aula de hoje, nós vamos falar da fábula em verso. Na última aula, nós falamos da fábula em prosa. Hoje eu vou apresentar para vocês a fábula em verso, tá bom? Na nossa última aula, nós lemos um texto do Esopo, uma fábula em prosa que conta a história da cigarra e das formigas. É a história em que a cigarra queria um pouco de comida, porque ela ficou cantando no verão, e as formigas não quiseram ajudá-la, porque achavam que ela devia trabalhar, tá? Na aula de hoje, nós vamos ler também a cigarra e a formiga. No entanto, nós vamos ler esse texto revisitado, ou seja, nós vamos ler esse texto depois de alguém ter lido o texto do Esopo e ter ido até esse texto para reescrevê-lo, para escrever novamente. E esse texto revisitado será feito em versos. Vamos lá? Vamos para a leitura? A cigarra e a formiga, fábula revisitada. No tronco de uma palmeira, uma cigarra faceira canta, canta sem parar. Canta o sol, a chuva, o vento, canta o esplendor do momento pelo prazer de cantar. Quase morta de fadiga, a diligente formiga trabalha, sofre e assunta. O ziziar da cigarra não se contém e pergunta: por que cantas no verão? Essa é minha profissão. Nada mais sabe fazer? Canto, é trabalho e lazer. O que farás no inverno? Guardo a guitarra e hiberno. E quem te dará sustento? Do meu canto me alimento. Não temas por teu futuro? Viver é um salto no escuro. Sem mais tempo para conversa, a formiga, toda a pressa, volta a mergulhar na lida. E outra vez a cigarra empunha sua guitarra e canta em louvor à vida. Moral. A moral dessa historinha? Faça a sua, eu faço a minha. Pois é, estamos mais uma vez diante da cigarra e da formiga. Mais uma vez, uma cigarra que canta, canta, canta e não trabalha, ou trabalha cantando e não faz outro trabalho, e uma formiga que trabalha, trabalha, trabalha. Qual será a moral para essa história, essa nova, essa de hoje? Vamos lá? Essa história, essa fábula em verso revisitada, foi escrito por esse senhor, o Cenéias Santos, que nasceu em 1948 na cidade de Campo Formoso, no sertão do estado do Piauí, lá no norte do país, lá em cima, tá? No nordeste do país. Quando pequeno, ele ouvia o texto de cordel e sempre quis fazer algo parecido. Escreveu muitos livros e, entre eles, Ciranda Desafinada. Então, o senhor Cenéias Santos, o autor Cenéias Santos, é um cordelista, um autor que cria história em versos com características de cordel. Vamos falar de cordel daqui uns dias, tá bom? Essa história é dele. Vamos ver os elementos deste texto aqui? Esse texto aqui tem um elemento chamado tempo, não tem? É um tempo definido, verão. Ah, mas o outro era no inverno. Sim, mas ele não estava claro, preciso. Aqui não, aqui é verão, definidíssimo. Tá bom? Um dia de verão. O lugar. Onde está a cigarra? Onde está a formiga? No tronco de uma palmeira. Lá no início diz, no tronco de uma palmeira. E quem participa dessa história? A formiga e a cigarra. São elas as participantes. No texto em prosa que nós lemos na aula passada,
tinham tempo e lugar definidos. Nesse texto, indefinidos, perdão. Nesse texto que nós acabamos de ler, há uma definição temporal e espacial. Um texto tem uma indefinição, fica genérico, fica vago, fica impreciso, e esse de hoje é um texto definido, certinho, claro, preciso. Tá bom? Vamos ver quando aqui, no texto em verso, no poema, temos a voz do eu lírico. Ah, vamos lembrar? Eu lírico é a voz do poema, é quem me faz conhecer aquilo que o poema traz de conteúdo, que nem sempre é uma história, nesse caso é, mas nem sempre é, tá? No texto em prosa, como a cigarra e formiga da aula passada, do Esopo, nós temos um narrador. No texto em verso, no poema, nós temos um eu lírico, que também é chamado de eu poemático, tá bom? Vamos ver onde aparece a voz do eu lírico? Vamos lá? No tronco de uma palmeira, uma cigarra faceira canta, canta sem parar. Canta o sol, a chuva, o vento, canta o esplendor do momento pelo prazer de cantar. Então, toda a primeira estrofe é só o eu lírico falando. Isso aí, primeira estrofe. Estrofes são conjuntos de versos. Cada linha de um poema é chamada de verso. Você se lembra disso com certeza? E quando eu ponho um conjunto de versos separado por um espaço em branco, esse conjunto de versos se chama estrofe. Aqui eu tenho a primeira estrofe. Essa primeira estrofe tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos. Tá bom? Segunda estrofe. Quase morta de fadiga, a diligente formiga trabalha, sofre, assunta o ziziar da cigarra. Não se contém e pergunta. Paramos aqui. O último verso não é fala do eu poemático. É fala da formiga, é uma pergunta que a formiga fez. Essa é minha... Toda essa terceira estrofe, inteirinha, não é fala do eu lírico. Ou é da formiga ou é da cigarra. E aí, volta para a última estrofe, a quarta estrofe. Sem mais tempo para conversa, a formiga toda pressa volta a mergulhar na lida. E outra vez a cigarra empunha sua guitarra e canta em louvor à vida. Chegamos a mais falas. E aqui, ó, a moral dessa historinha, faça a sua, eu faço a minha. Percebam que quase toda a poesia, quase todo o poema, é voz do eu lírico, do eu poemático. Só quando a formiga ou a cigarra falam que não é voz do eu lírico ou eu poemático. Tá bom? Há algumas partes do texto em que aparecem palavras que podem ser desconhecidas por nós. Vamos ver quais são esses casos? No tronco de uma palmeira, uma cigarra faceira. O que seria uma cigarra faceira, hein? Faceira. Faceira é aquela que gosta de mostrar a sua elegância, que é alegre, que é risonha. Vamos falar o português aqui de Araxá? Uma cigarra metida. Uma cigarra metida que gosta de aparecer. A cigarra faceira. Tá bom? Quase morta de fadiga, a diligente formiga. Diligente. O que seria diligente, hein, turma? Diligente é uma pessoa cuidadosa, rápida, esmerada, dedicada. É uma pessoa que cuida de tudo, que faz tudo direitinho, perfeccionista. A formiga, então, ela é uma pessoa que faz o trabalho dela direitinho. Ela faz o trabalho dela tintim por tintim. Tá bom? Trabalha, sofre, assunta. E aí? Presta atenção, pensa, raciocina, observa. No texto diz, trabalha, sofre, assunta o ziziar da formiga, da cigarra. Ou seja, presta atenção
no ziziar da cigarra. Fica de olho, fica de butuca. Tá bom? O ziziar da cigarra. Tá aí, ó, o verso seguinte. O que é o ziziar? O ziziar é o som que a cigarra faz. É o barulho que a cigarra faz. Tá? É o ziziar da cigarra. Então, ela ficou ouvindo a cantoria, o barulho da cigarra, para tentar descobrir por que ela está cantando. Por que ela está feliz daquele tanto. Volta a mergulhar na lida. A lida é o trabalho. Volta a mergulhar no trabalho. Tá bom? Gente, vamos retomar um texto 1 um pouquinho? Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os seus princípios, os princípios delas, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Moral, os preguiçosos colhem o que merecem. Então essa fábula, esse que eu retomei, é da aula passada, é a fábula em prosa. E aqui, o que nós acabamos de ler, eu nem vou ler novamente, porque nós acabamos de ler, é a fábula em verso, tá bom? Olha lá, uma coisa interessante, que na fábula em prosa não tem. Eu já disse que nós temos versos, que são linhas, que são reunidos em estrofes. Uma outra coisa que nós vamos encontrar na fábula em verso é isso aqui, ó. Palmeira com faceira. Percebam que quando eu chego aqui na sílaba tônica, palmeira, a partir da vogal da sílaba tônica até o final da palavra, coincide com a sílaba tônica, da vogal em diante até o final da palavra. O nome disso é rima. O texto, a fábula em verso, tem rima. Palmeira com faceira, parar com cantar, vento com momento. Isso eu só encontro de forma bem sistemática e organizada na fábula em verso. Na fábula em prosa, não. Tá bom? Olha aqui, ó. Fadiga com formiga, assunta com pergunta, acabou, né? E aí no resto do poema nós vamos encontrar outras várias rimas, mas eu dei alguns exemplos para vocês. Então vamos lá. Aqui, a partir disso, a gente consegue definir características dos textos que nós estamos trabalhando, com os quais nós estamos trabalhando, tá? Qual é o texto que tem linhas contínuas? As frases começam no início da linha e vão até o final. Isso mesmo, é o texto 1, tá? Que a gente leu na aula passada e eu retomei agora. E qual o texto que é organizado em estrofes e versos? É o texto 2, que é o texto desta aula. Qual que é o texto que é organizado em parágrafos? Texto 1, organizado em parágrafos. E qual é o texto que pode ter rimas? É o texto 2. Diante dessas características, nós vamos definir o seguinte. O texto 1 é o texto em prosa. Quais são as características de um texto em prosa, turma? As linhas começam no início e vão até o final, as linhas são contínuas, as frases ocupam todo o espaço da linha, a pontuação é organizada de acordo com a norma gramatical, né? O texto é organizado em parágrafos, ok? E aí é o texto que nós vamos chamar de texto em prosa. Já quando eu vejo um texto que as linhas não começam lá no início, elas não vão até o fim, eu tenho o verso, e esses versos se juntam para formar estrofes, e é possível encontrar rimas, aí eu vou chamar de texto em verso. Conseguimos ver aí as características. Então, na aula de hoje, nós conseguimos ver que a mesma fábula
que foi contada, que foi escrita por Esopo, foi recontada pelo Cinéias Santos, só que enquanto o Esopo se preocupou em fazer em prosa, com um narrador que conta a história, o Cinéias fez em verso, organizando em estrofes, né, versos e estrofes, trazendo a rima, tá, para o texto. Outra coisa que a gente pode prestar bem atenção é que lá no texto do Esopo, nós temos uma história com início, meio e fim. Aqui, no Cinéias, a história não tem início, meio e fim. Aqui no Cinéias, a história não segue uma ordem, porque não tem um final, né? Elas conversam, mas no final a cigarra não pede comida, a formiga não dá e nem deixa de dar comida. Então a história, embora revisite, volte à fábula de Esopo, não é uma história que cumpra integralmente os mesmos passos, que cumpre integralmente, opa, hoje o professor está enrolando, que cumpra integralmente todo o enredo da primeira história, tá bom? Turminha, nós vamos então ficar por aqui. Eu aqui na TV Araxeduca, você aí frequentando as suas aulas, participando das suas aulas, fazendo as suas atividades, mas também assistindo às nossas aulas. Juntos, misturados e sempre letrados. Tchauzinho, fui!